Olá, sou Márcia Medeiros, esse é o podcast Márcia Medeiros. Eu trabalho com liderança em alta performance e trabalho com análise corporal. Então, eu vim aqui agora para falar com vocês sobre liderança. Esse primeiro podcast, nós iremos tratar de alguns temas ligados à liderança. Quero que você fique comigo até o final, porque eu acho que vai te ajudar. Eu sou cristã, tá? E encontrei uma forma de passar para você, falar para você sobre liderança, mas trazendo a palavra de Deus. E eu creio e tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme também na sua vida, ok? Então, para me basear, em quem eu estou me baseando? Eu estou me baseando na Bíblia do Executivo. Eu achei essa Bíblia e eu acho que ela é extraordinária e entendo que ela, fisicamente, lógico, ela tem um alcance enorme, mas se eu também fizer a minha parte, né, e levar para você por meio do podcast, por meio do YouTube, por meio do Instagram, enfim, do que for, vai possibilitar mais pessoas adquirir esse conhecimento, né, e transbordarem também na vida de outras pessoas e principalmente na vida do seu colaborador, porque sempre a minha preocupação é como o líder está, primeiro, ele com ele mesmo e depois ele com o seu colaborador. Então, assim, vamos lá? Vamos embora, vamos ver o que nós vamos trabalhar, ok? Deixa eu dar uma afiladinha aqui. O primeiro episódio, nós vamos falar sobre princípios da liderança. Então, é dividido em 5 grandes temas, tá? Esse primeiro episódio, que vamos lá, planejamento. O escopo maior trata-se do planejamento a longo prazo. Será que você tem se planejado a longo prazo? E até a curto prazo mesmo, mas a gente vai trabalhar a longo prazo. Então, dentro desse a longo prazo, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver as habilidades, como é que estão as suas habilidades, tá? Quem é Deus nessa história toda, na nossa forma de liderar? Quem sou eu? Isso é super importante. Todos os treinamentos que eu tenho feito, os livros que eu tenho lido, os grandes plays do mercado que eu tenho acompanhado falam justamente sobre isso. Como eu estou primeiro. Então, inclusive no meu curso de liderança em alta performance, a primeira coisa que eu trabalho é a autoliderança, ok? Porque se eu não me conheço, se eu não sei como é que eu estou, como é que eu posso lidar com o outro? Faz sentido para você? Vamos lá. Então, habilidades, quem é Deus, quem sou eu, como funciona, ok? O que fazer. É importante você saber o que fazer com tudo isso que a gente vai trabalhar aqui. E, como eu falei já, tudo baseado na Bíblia do Executivo. Simbora? Vamos lá. Eu peço a permissão para poder acompanhar a leitura por aqui, beleza? Mas sempre vou fazer intervenções que eu tenho certeza que farão a diferença na sua vida. Eu trabalho há um bom tempo com liderança, eu já treinei mais de 200 turmas, mais de 300, 400 pessoas, enfim, e aí eu pego, inclusive, as informações, né, também dos líderes e dos liderados para trazer casos para vocês aqui e ficar uma coisa mais dinâmica. Beleza? Simbora, meu povo. Então, vamos lá. Planejamento a longo prazo, a questão das habilidades. Aí, o que é que ele fala aqui? Olhar para o futuro, esse grande desconhecido, porque é um grande desconhecido, nós não sabemos o que é que vai acontecer no minuto seguinte. Nós sabemos o que está acontecendo agora. Eu estou falando para você, ponto. Mas daqui a um minuto eu não sei o que é que pode acontecer comigo e nem com você que está me ouvindo aí. Beleza? Então, vamos lá. Olhar para o futuro, esse grande desconhecido, é uma característica fundamental da liderança eficiente. Ou seja, todo líder, ele precisa, mesmo diante de todas as incertezas, porque ele não sabe o que é que vai acontecer no futuro, mas ele precisa trabalhar com um plano, digamos assim, um plano de contingência
pensando no futuro, né? Eu não posso trabalhar só com o agora, principalmente para um grande líder dentro de uma empresa, beleza? Embora não possua bola de cristal, para adivinhar o futuro, o líder pode e deve planejar com base no que possivelmente irá acontecer. Gente, os japoneses, eles são peritos nisso, né? Alguns brasileiros estudiosos, como Vicente Falcone mesmo, foi para o Japão lá na década de 90 para aprender, assimilar, entender o que é que estava acontecendo de qualidade, da gestão da qualidade lá no Japão, para trazer para a gente aqui. E nós temos muito a aprender com Vicente Falcone, esse grande planejador. E lá, o que é que acontece? Eles trabalham sempre pensando a longo prazo. Por quê? Porque eles podem até demorar no planejamento, mas quando executam algo bem mais consolidado, bem mais forte, bem mais definitivo do que fazer as coisas no apaga-fogo para agora. Ok? Então, assim, quando a gente planeja a longo prazo, tem muito mais sentido se conseguir algo melhor. Eu lendo o livro sobre a vida de Tramontina, Clóvis Tramontina, eu vi o quanto ele trabalhou dessa forma, sempre buscando entender o mercado, entender as pessoas, o que é que elas estavam querendo, o que estava acontecendo fora do mundo, para trazer para cá. Então, assim, o grande líder, o grande gestor dentro de uma empresa, ele precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo para criar estratégias a longo prazo para a sua empresa, beleza? Aí vem aqui, Deus demonstra sua capacidade de prever o futuro em Gênesis 3,15. O que foi que aconteceu lá em Gênesis 3,15? Logo no início, quando tudo foi criado por Deus, tá? Após o pecado de Adão e Eva, o Criador, enxergando muitos anos adiante, declarou o que iria acontecer. Só ele tem condições de prever esse futuro. Nós não sabemos de nada. E eu aproveito para dizer a você o seguinte: tem muita gente hoje bastante ansioso, bastante estressado, querendo dar conta daquilo que, sabe, ainda vai, não sabe nem se vai acontecer. E muitas vezes, gente, quando nós colocamos literalmente nas mãos de Deus, não é ficar parado, não. Nanina. Deus deixa bem claro o livre-arbítrio. Eu tenho que fazer a minha parte, beleza? Mas eu tenho que, dentro daquilo que eu vou fazer, ou para a minha empresa, ou para a minha vida pessoal, isso é para quem crê, tá, pessoal? É dizer assim, Senhor, eu estou querendo fazer isso. É isso que está dentro da tua vontade, porque se for, você vai até o final e vai dar tudo certo. Mas se não for, você vai começar a encontrar uma série de entraves. E quando isso começar a acontecer, se você entrou no processo sem ter falado com Deus antes, então é a hora de você chegar, parar e dizer assim, opa, espera aí, eu vou refazer esses meus planos aqui, beleza? Então vamos lá. Após o pecado de Adão e Eva, o Criador, enxergando muitos anos adiante, declarou o que iria acontecer. Advertiu que haveria inimizade ou hostilidade entre a serpente, que aqui a Bíblia considera o próprio Satanás, e não se iluda, nós estamos rodeados de principados e potestades. A palavra de Deus fala isso. Se você começar a enxergar a sua vida, você vai ver que foi, não foi, estamos nos debatendo com coisas que estão ali o tempo inteiro, as coisas maquinando para darem errado. São conflitos interpessoais, né? Pessoas que chegam para o nosso time para trazer desavença, lideranças que não têm aptidão para ter um relacionamento bom com o seu liderado, e tudo isso acaba que são manobras que no universo existem as coisas malignas para que os desentendimentos aconteçam.
Por isso que é tão importante que estejamos revestidos, né? Revestidos por meio da oração, revestidos por meio do entendimento e do relacionamento com Deus, para estarmos firmes dentro daquele propósito que Ele está querendo para a gente, beleza? E também entre a serpente, que é Satanás, e a futura descendência de Eva, que seria Cristo, ok? Satanás iria ferir-lhe o calcanhar, uma referência à dolorosa morte na cruz. Mas não seria o fim da história. Jesus iria ferir a cabeça da serpente. Embora a morte de Cristo na cruz parecesse dar a vitória a Satanás, este seria o grande derrotado na batalha espiritual decisiva. Então, olha, inclusive se você estiver passando por uma situação que você não esteja encontrando saída, é o momento de você parar, de você entrar no seu quarto, respirar e começar a entender e refletir o que é que está acontecendo ao meu redor que eu estou permitindo para que isso aconteça. Muitas vezes nós estamos colocando a responsabilidade A, B, C, D, mas eu não olho para mim. O que é que eu tenho feito? O que é que eu não tenho feito para debelar uma situação que já vem acontecendo? Às vezes, é o simples fato de não saber dizer não. E quando eu não digo não aos outros, eu estou dizendo sim para as pessoas e estou dizendo não para mim. Muitas vezes eu estou dizendo sim para os outros porque eu não tenho planos para mim. Faz sentido isso para você? Eu quero que você depois coloque para mim, fale se valeu a pena, se você está entendendo o que eu estou falando, se agregou, tá certo? Todo esse feedback é muito importante para eu dar continuidade, para eu mudar o que for necessário, beleza? Deus enxergou o futuro remoto e viu sua gloriosa vitória sobre as forças poderosas do mal, libertadas como consequência de uma pequena mordida em um fruto proibido lá no Jardim do Éden. Já naqueles tempos distantes, Deus revelou o plano a ser executado milhares de anos mais tarde em uma cruz, fora de Jerusalém. Gente, eu estive em Jerusalém e ao entrar em Jerusalém, meu coração balançou bastante. É a coisa mais linda. Primeiro, ter navegado naquele mar da Galileia, que não é um mar, né? É um lago, mas parece um mar mesmo, é enorme, enfim, cheio de ondas e tal. E saber que ali, naquele mar, ele atravessou também. E depois, né, chegar em Cafarnaum, enfim, depois entrar em Jerusalém, é algo extraordinário, lindo, gostoso, emocionante. E se você não teve ainda a oportunidade, vai lá, vale muito a pena pisar em cada local, sentir o cheiro, é porque aí a sua Bíblia vai ter cheiro, sabor, cor, tudo. Tudo vai estar junto, ok? Como líder maior, fez de tudo para que a história da raça humana fosse encaminhada à salvação. Reserve um tempo, você, líder, você que está me ouvindo agora, reserve um tempo para descobrir o rumo que a sua vida e a vida dos seus liderados, dos seus colaboradores, está tomando. Qual está sendo esse rumo? Para onde você está levando eles? Será que as pessoas que você está conduzindo, elas estão sendo conduzidas por uma mão forte, por uma mão que sabe para onde está levando, ou qualquer vento vai levar você para um lado e para o outro, e aí também os seus liderados vão para estar nesse vento para lá e para cá? Como é que você quer ser reconhecido enquanto liderança, tá? Onde imagina que você e seu time estarão em 5 anos e em 10 anos? Gente, eu no meu treinamento de liderança em alta performance, eu costumo fazer essa reflexão com aqueles líderes que estão ali à minha frente. Quais são os planos,
né? Quais são os sonhos que eu tenho, tanto para mim quanto para os outros? Porque se eu não tenho sonhos para mim, provavelmente eu não vou ter sonhos para a minha equipe ou para o meu time. E muitas vezes eu só vou ter sonhos para o meu time baseado só naquilo que a empresa está querendo, mas não levando, inclusive, o time para pensar algo maior para ele, sim. Porque o que é que ocorre muitas vezes? O liderado, muitas vezes, fica naquele trabalho porque, sabe, ou porque está sem ambição, porque não está a fim de buscar outra coisa, e aí acaba ficando estagnado, acaba não trazendo coisas, novidades para a empresa que está ali trabalhando, né? Provavelmente vai começar a ter situações de desconforto, provavelmente vai estar sabendo mais do que as outras pessoas, inclusive, e isso não é legal, né? Não é legal por quê, Márcia? Porque aquela história, quando eu estou em um local onde eu sou a pessoa que mais conheço, que mais tenho conhecimento, é bom só ter sabe, um pontinho. Depois eu preciso estar em outro local que me desafie, pessoas que me instiguem, que façam com que eu vá buscar mais, que eu pesquise, que eu busque, que eu, sabe, que eu vá em busca de algo novo, de algo diferente. Então, você, enquanto líder, é necessário que você instigue as pessoas a se mexerem. Às vezes existe dentro de, vamos lá, no setor bancário, existem formações que você precisa fazer para ir galgando alguns outros espaços, beleza? Isso qualquer. Vamos para a medicina. Lógico, eu preciso fazer cursos para poder atender de uma forma melhor, novos equipamentos que chegam. Isso serve para fisioterapeuta, isso serve para psicólogo, isso serve para um coach, isso serve para infinidade de profissões, sempre estarmos nos atualizando. Eu, enquanto gestor e trabalhando com questão de liderança, eu preciso me atualizar. Eu sempre falo para os meus alunos, como é que está a sua leitura? E, gente, é decepcionante. Muitas vezes eu pergunto, qual foi o último livro que leu? Faz quanto tempo? Quantos livros? Tem uma pessoa que levanta o dedinho assim, de uma forma bem tímida, né, dizendo que ele leu ou ela leu um livro em 6 meses, que a gente já está, agora eu estou falando em julho, né, de 2022, ou seja, uns 6 meses já se passaram e muitas vezes, uma pessoa não leu nem um livrinho sequer. Como é que quer agregar, como é que quer ir para um outro patamar quando você não tem um conhecimento, uma busca de um novo conhecimento para trazer para a sua empresa e para as suas atividades? Faz sentido isso para você? Então, a sua tarefa agora é parar e pensar, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se eu continuar fazendo com o meu time e comigo mesma, ou comigo mesmo, o que eu estou fazendo hoje, aonde é que eu estarei? Beleza? Valeu essa reflexão? Vamos lá. Eu falei para vocês que nós íamos trabalhar a questão de habilidades, quem é Deus, quem sou eu, né? Agora é quem é Deus, tá? E o tema maior, planejamento a longo prazo. Então, quem é Deus? Sem dúvida, Deus é o supremo planejador de longo prazo. Ele é quem pode fazer isso, né? Nós fazemos o que, mesmo sem ter noção do que pode acontecer, nós temos obrigação de pensarmos também no futuro, tá? Mas ele é um grande mestre. Seus propósitos estendem-se de eternidade a eternidade e alcançam todas as regiões do seu domínio. Da perspectiva de curto prazo, as coisas podem até parecer fora de controle, mas Deus está coordenando os fatos, de tal forma que levarão a uma construção gloriosa. Muitas vezes, estamos passando por situações que nós não entendemos agora, mas como Ele está lá, ó, como uma marionete, né? Está lá, mexendo nos pauzinhos, né, dele.
E aí, quando ele movimenta esses pauzinhos aqui, e que nós nos desagradamos por aqui, faz-se necessário que ele mexa para que eu tenha algum aprendizado que eu não tive ainda. E este aprendizado vai ser libertador e uma grande diferença lá na frente, que eu não estou vendo hoje, que eu não estou entendendo hoje, mas eu só vou entender depois. É como um caso, vamos lá, eu passo por uma situação com um filho, né? Um filho que é desafiador, que é mais intolerante, que é isso, que é aquilo. E aí, quando chega um pouco mais à frente, às vezes uma mãe está passando por esta mesma situação, mas você passou e agora você tem condições totais de chegar e dar um apoio, uma nova coordenada, uma ajuda, né, para esta pessoa que está ali ao seu lado, e você não entendia o porquê de estar passando lá atrás, de ter passado lá atrás por uma situação, e que agora você vai ficar claro. Uau, meu Deus. Então, assim, é como tem na palavra, a tudo dai graças. A tudo. Márcia, é fácil? Não. Já passei por situações que, Senhor, meu Deus, me tira disso aqui. Mas aí, quando existe o aprendizado, Senhor, me orienta a passar por isto aqui. Esteja comigo, dá-me sabedoria, dá-me o teu amor, a compreensão, para que eu passe por isso que eu preciso passar. Ponto. Mais nada, ok? Então, vamos lá. E aqui ele sugere ler Isaías 37, 26, que eu já, aqui nesta minha Bíblia, na página 662. Cadê? 37, né? Então, está aqui. 37 e 26. Aí diz assim: você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado. Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Ou seja, tudo que ele tinha planejado lá atrás, hoje, aí ele diz aqui, eu já tinha planejado isso. Então, qual é a lição que a gente traz para a liderança? Para que algo aconteça no futuro. Exemplo, pronto, eu vou trazer agora a questão da pandemia. Quantas empresas fecharam nesta época de pandemia porque não tiveram lastro? Porque não tinham lastro, porque não estavam com reservas, porque não previram um pouco mais do futuro, ok? Então, se tivessem esse lastro, tivessem o cuidado, não é só empresas, não, pessoas também. E essa reserva, inclusive, reserva emocional, isso entra também. Pessoas que não contavam de forma alguma, já vinham vivendo uma vida, inclusive, desregradas, né? Pessoas que não tinham amizades, pessoas que já estavam se isolando, e quando veio a pandemia, ficaram mais isolados ainda, porque muitos eram isolados, mas, fazer entre aspas aqui, mas fingiam que, pelo fato de irem para uma empresa, estavam acompanhados. E aí acabaram que ficaram sozinhos, numa casa, ou convivendo com pessoas com mais tempo dentro de casa, quando já não tinha mais esse costume, ok? De fazer isso, beleza? Então, vamos lá. Agora, isso nós falamos quem é Deus. Então, ele é o planejador de tudo, aquele que, desde o início, previu todas as coisas, beleza? Só ele tem essa onipotência, onisciência, onipresença, tá? É o único. Agora, quem sou eu? A espontaneidade é valiosa e muitas vezes necessária, mas as consequências seriam desastrosas se nossa vida fosse dirigida pelo acaso ou pela eventualidade. Imagina, eu só lidar com casualidades e não me programar. Exemplo, eu vou fazer uma viagem. Eu não me programar financeiramente, eu não me programar qual a roupa que eu vou levar, eu não me programar em ver qual é o clima que é lá naquele local que eu vou.
eu não me programar qual hotel, qual passeio, qual... Sabe? Isso não existe. Eu preciso o mínimo. Eu lembro de uma viagem, e aí, vamos lá, isso também depende muito do perfil comportamental. Isso é super importante. Vão existir pessoas que vão dizer assim, eu sou desse caso, só que pelo fato de eu estar estudando, né, ter um autoconhecimento muito maior de mim, hoje eu já faço bastante diferente, tá? Mas o que é que acontecia comigo? Era o seguinte, vamos para os Estados Unidos, como aconteceu. Eu fui pegar minha certificação internacional, fui fazer lá a minha certificação internacional para coach. E eu e uma amiga minha, eu sou extremamente influente. E essa minha amiga é estável, top das galáxias. É aquela que gosta do planejamento, nananã, tudo direitinho, os passeios que nós vamos fazer, como é que a gente vai receber o certificado, e a roupa, e não sei, tudo. Ela é isso. E eu era o seguinte, vamos embora, qual é o passeio? O que é que a gente vai fazer lá? Vá, pode fechar que eu estou dentro. Existem pessoas que são assim mesmo, e é importante que a gente saiba lidar com essas pessoas, mas nós não podemos viver o tempo todo vivendo nessa casualidade, entendeu? Eu até não ter o conhecimento que eu tinha sobre minha pessoa, eu fazia dessa forma. Quando eu comecei a ver que isso me prejudicava, que isso acabava que eu ia participar de tudo o que ela teria determinado, mas eu não nem busquei nem nada. E como é gostoso me forçar a também ir atrás, né? Ver o que é que eu quero. Porque, de repente, acontecia muito isso, o gosto dela não é o meu. Então, é porque eu sou muito de me adequar às situações. Porque, para mim, o importante é estar com gente, me divertir, é isso. Mas outras pessoas não, ok? Então, e essa casualidade o tempo inteiro precisa ser revista, tá? Planejar e avaliar a realização de objetivos de longo prazo exige disciplina. Gente, essa é uma palavra que verdadeiramente eu luto com ela, tá? Disciplina, as rotinas, eu não suporto rotina. Eu não suporto. Então, assim, é mais desafiador para mim. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sou assim. Então, o que é que hoje, como é que eu faço para lidar com isso? Primeiro foi a consciência, né? Eu sou desorganizada. Eu não tenho a disciplina que eu gostaria de ter. Aí, o que é que eu comecei a fazer? Respira, Márcia. O vôlei começa às 6 horas da manhã. Eu tenho que estar lá às 6 horas da manhã. Se eu não estiver, ninguém vai esperar por mim, não. O professor não vai esperar. Ou eu tenho disciplina para isso, ou eu vou arcar com as consequências. Vou pagar e não vou, ok? Então, o vôlei faz 1 ano que eu estou... 1 ano e 2 meses, né? 3 meses. E aí me deu uma disciplina super grande acordar há muito tempo, às 5 horas da manhã, tá? Então, acordo, faço outras coisas, assisto aula às vezes e vou para o meu vôlei, tá? Então, disciplina é algo que a gente precisa buscar. Mas essa disciplina, inevitavelmente, conduz a uma liberdade maior, com certeza. Leia o comentário de Provérbios 6, 6, 8. Eu vou agora ler para vocês, página 5, 7 e 8. Cadê? Está aqui. Provérbios 6, 6, 8. Gente, é muito interessante. Observe a formiga. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Uma aguinha. Isso aqui também é disciplina, ok? Água é algo fundamental. Aí aqui eu vou ler só um pouco mais, que eu achei muito interessante, que vale a pena a gente refletir sobre isso. Diz o seguinte:
Encontramos nos reinos vegetal e animal inúmeros exemplos de planejamento a longo prazo, especialmente com relação ao ciclo das estações. Muitos animais e insetos armazenam provisões nos períodos de abundância, a fim de se prevenir para a escassez. Ironicamente, os animais que são levados pelo instinto fazem o que os seres humanos, nós, providos de capacidade racional, muitas vezes deixamos de fazer. Provérbios exorta-nos, ensina-nos, né, nos chama a razão a guardar posses e recursos financeiros em vez de gastá-los todos em tempos de abundância, como prevenção para os períodos de adversidade, e a maximizar as oportunidades enquanto os recursos durarem. Gente, eu não vou soltar gracinha aqui e ser a pessoa correta. Não, isso não, para mim não existe. Eu tenho dificuldades. Ainda hoje, com toda a disciplina que eu tenho, muitas vezes meto o pé pelas mãos, ok? E eu nunca fiz nenhuma besteira de ficar devendo isso nunca, tá? Mas coisas que eu poderia ter poupado mais para um investimento maior, eu não fiz. Entendeu? Então, assim, que sirva de lição para você, que você que está começando agora a vida, faz ser necessário, sim, a gente guardar para investir, guardar para você fazer uma viagem, guardar para você rasgar o dinheiro, ou seja, o que é rasgar o dinheiro? É você utilizar para aquilo que você quiser, né? Com um presente que você queira se dar a si mesmo, com um presente que você queira dar a um amigo melhor, com uma viagem de final de semana, enfim, isso não interessa a ninguém, mas faz necessário, inclusive, eu guardar para dizer o seguinte, ó, cara, eu trabalhei o mês inteiro, eu não tirei nenhum centavo para mim, entendeu? Então, eu me paguei, a pergunta é essa, eu me paguei, é super importante eu saber que eu me paguei dentro daquilo que eu trabalhei pra caramba, ralei pra caramba o mês inteiro e não guardei nada para mim. Faz sentido para você? Temos em José, gente, a história de José, quem não leu, leia, está lá em Gênesis, acho que Gênesis 33, tá? Começa a história de José. Vale muito a pena. Temos em José um excelente planejador de longo prazo. O conselho que deu ao faraó de armazenar os grãos excedentes dos 7 anos de abundância para prevenir os 7 anos de fome que se seguiram, não somente salvou o Egito, como proporcionou livramento à sua família. Isso você encontra em Gênesis 41, pronto, de 25 a 40. Essa questão da provisão. Mas a história de José já começa antes. Provavelmente, se eu não me engano, é 33, Gênesis 33. O apóstolo Paulo é outro exemplo. Ele programou uma visita a Roma no caminho de uma viagem que faria à Espanha. Isso está lá em Romanos, tá? 15, 23 a 32. E planejou seu ministério para depois que fosse liberto da prisão. Está lá em Filipenses 1, 19 e 26. Ou seja, nós vamos encontrar na Bíblia muitas histórias de planejamento. E essas histórias, elas nos levam a acreditar da importância do planejamento, seja para o que for. Eu falei de uma simples viagem, como um simples passeio. Se eu for para Gravatá, que é uma cidade aqui próxima aqui a Recife, que é uma cidade mais fria, eu vou com uma roupa. Se eu for para Porto de Galinhas, que provavelmente muita gente que está me ouvindo agora conhece, sabe onde é que é, é praia. Então, eu vou com biquíni, eu vou com roupinha mais leve, com shortinho. É diferente, mas eu preciso planejar. Senão, se eu não planejar, eu vou com roupas, com coisa completamente diferente do que eu deveria ir, tá? Quebra a cara, né? Temos a tendência de concentrar nossa atenção nos objetivos de curto prazo e negligenciar o quadro geral de longo prazo. Ai, facada. Antes da palavra para você, ela está vindo para mim, ok? Eu vejo isso como uma exortação para mim mesma e estou sendo muito sincera para vocês. Existem coisas que são mais desafiadoras para um tipo de perfil
para um tipo de formato no corpo, tá? Como eu disse para vocês, eu sou analista corporal também. Então, é muito mais fácil para um masoquista, que é uma das características, um dos traços de caráter que nós estudamos. É muito mais fácil para um masoquista fazer isso, planejar, guardar, tal, do que um psicopata, do que um rígido, do que o próprio oral, ok? Então, por quê? Porque o masoquista ele tende a ser mais disciplinado, mais seguro, ele precisa de segurança para poder fazer as coisas, entendeu? Então, assim, não se cobre, mas aprenda quem é você, saiba quem você é. Quando você sabe quem você é, não dá para ninguém. Olha, chega alguém para dizer alguma coisa, você vai ter que fazer isso, você vai ter que use esse vestido super, que está marcando todos os seus traços, você está linda. Não adianta. Se você for uma pessoa oral, que gosta de conforto, de roupas mais leves, mais soltinhas, tal, você vai se sentir, ok? Engasgada, você vai se sentir sufocada, isso não vai funcionar para você. Por isso que é a importância do quem eu sou. Isso é fundamental. Show de bola? Se isso é real no que diz respeito às coisas desta vida, quanto mais se compararmos as poucas décadas que vivemos neste planeta com o nosso destino eterno. Nós não nos preocupamos com a vida que vamos ter lá na frente com o Senhor, né? Nós só vemos a vida efêmera, rapidinha que a gente tem aqui. Mas nós teremos uma vida eterna com Ele. Eu creio nisso. E como vai ser? Como é que você está se preparando para isso? Ou você só está pensando que as coisas são daqui? Não. Elas, do mesmo jeito que nós viemos para cá, para este mundo, e nós não sabíamos o que é que ia acontecer conosco, nós também vamos voltar para o Pai, vai ter o nosso julgamento, porque está escrito sobre isso. E ele vai querer, ele vai ouvir, né? O que foi que você fez por uma pessoa que estava necessitando, por uma pessoa que estava na prisão, por uma pessoa que estava doente, por uma pessoa que precisava que você o ouvisse, que poderia ser Jesus naquela hora. E o que foi que você fez? Eu me emociono. Quantas vezes você perdoou alguém? Gente, e eu não estou falando em perdão, negligenciar a sua vida e ser torturado, não é isso não, tá? Mas a palavra de Deus diz, perdoa, né, o teu irmão 70 vezes 7. Então, assim, são muitas vezes, mas não significa que eu preciso ser espancado, que eu seja maltratado para... porque significa que saiu, eu estou perdoando. Não. Primeira coisa que ele disse ama ao teu Deus, acima de qualquer coisa, ame a você para amar o seu próximo. Então, muitas vezes, você está passando, eu estou passando por situações pelo fato de não estar me amando como eu deveria e ficando na dependência, inclusive emocional, de outras pessoas, né? Dependendo de reconhecimento, dependendo de atenção, dependendo de uma palavra ou de um gesto com mais carinho, com mais cuidado, quando, na verdade, se eu olhasse para mim, começasse a mudar as minhas atitudes, o entorno, tudo mudaria, beleza? Até que ponto você se disciplinou para ser um planejador de longo prazo? Você busca orientação do Espírito Santo e conselhos de pessoas tementes a Deus na avaliação dos seus planos? Olha, quando eu vejo aqui, busca orientação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus dizendo o seguinte, eis que eu vou para o meu Pai, mas deixo o Consolador com vocês. Eu deixo o Espírito Santo que está aqui dentro de mim. Então, quando eu começo, digamos, eu vou fazer alguma coisa e se eu estou em comunhão com o Pai, ele na hora vai dizer, é isso mesmo essa que você vai fazer? Faz sentido isso?
o que você está fazendo, mocinha? Isso é no trânsito, isso é no trabalho, isso é num trabalho mal feito, isto é num relacionamento com alguém, né? Quando eu falo alguma coisa que sou mal interpretada, dói, mexe, já aconteceu. Eu estou como síndica no meu prédio agora. Eu tive, há pouco tempo, uma situação, eu cheguei estressada, carregando um peso, querendo deixar a garagem super livre e rápido, porque estava no caminho atrapalhando, e uma pessoa, um morador, começou a falar comigo, aí eu, fulano de tal, por favor, depois a gente conversa e tal, e a situação que ela queria, a pessoa queria, era algo dentro da casa dela, mas só que eu não entendi que ela precisava de um aval da síndica, né? E aí eu reagi, você é dentro da sua casa, resolve você, sabe? Então, aí depois, opa, que é isso? Preparei um vídeo, mandei para a pessoa, pedindo perdão, olha, eu me exaltei e tal. Isso é o Espírito Santo que está em mim, dizendo assim, ó, tá errado, você não fez legal, entendeu? Então, se a pessoa vai desculpar ou não, isso é problema do outro, mas cabe a você fazer a sua parte. É somente isso. E muitas vezes as pessoas ficam assim, carregando um peso, e aí tem muito a ver, aí volto para o traço de caráter agora. Se a pessoa é mais masoquista, mais fortinha, mais quadradinha e tal, ela tende a guardar mais aquilo, guardar e ficar sempre remoendo aquela história, né? E no momento explodir. Então, o melhor é, ok, eu falei com a pessoa, eu pedi perdão. Se a pessoa não quer perdoar, aí a questão é com ela, entendeu? E aí libera a pessoa, libera isso do teu pensamento e tchau. Beleza? É fácil, às vezes não, tá? Bem, agora nós vamos como funciona, tá? Então, já estamos quase chegando ao final do nosso podcast, beleza? Como funciona? Lembrando que nós estamos trabalhando com liderança, planejamento a longo prazo. Esse é o título maior. E agora, como funciona? Vamos lá. Liderança sugere movimento. Para onde estamos indo? Eu, no meu curso de liderança e alta performance, eu costumo fazer esse exercício, né? Onde estou e para onde eu quero ir. Isso é um trabalho de coach, para que a pessoa, muitas vezes, não sabe para onde quer ir. E se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Eu lembro muito da Alice, né? Quem não assistiu o filminho da Alice, tem um momento que a Alice conversa com o gato e a Alice, gato, eu quero sair daqui, eu quero, enfim. Ok, você quer ir para onde? Não sei para onde eu quero ir. Se você não sabe, qualquer lugar serve, né? Então, se liderança sugere movimento, eu preciso saber para onde eu estou querendo ir. É a pergunta que todo seguidor responsável deve fazer e é a que todo líder responsável deve responder. Porque vamos lá, o seu liderado, o seu colaborador vai chegar e vai querer saber: ok, eu vou fazer tal trabalho. Com qual objetivo? Isso aqui, chefe, né? Isso aqui vai levar para onde? É muito mais claro quando fica muito mais transparente e mais fácil para o colaborador trabalhar, sabendo aonde ele vai chegar. O que é que o líder está querendo que ele alcance? Digamos que a meta seja, sei lá, fechar 1.000 contratos até novembro enfim, eu estou em julho, até novembro de 2022, fechar tal contrato, fechar 1.000 contratos, beleza. Para isso, 1.000 contratos, eu vou precisar, sabe, qual a minha estratégia, o que é que eu vou precisar utilizar, quantas pessoas eu vou falar. Isso vai me dar uma clareza. E o líder precisa passar clareza para os seus liderados. Faz sentido? Com certeza, eu creio que faça, né? Mas como reunir coragem para convocar seguidores
se ninguém pode saber o futuro com alto grau de certeza. Aí vamos lá. Isaías 31:5. Tem aqui Isaías, cadê? Página Isaías. Opa, tá aqui. Isaías 31:5 diz assim: Ai da nação obstinada, ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Gente, para quem não conhece a história da saída dos israelitas, né, para a Terra Prometida, é exatamente isso que é falado aqui. Quando os israelitas saíram do Egito, eles ficaram murmurando o tempo inteiro. Deus dava sombra, dava comida, dava tudo para que eles saíssem do Egito, para que eles não fossem mais escravos, mas fossem libertos e fossem buscar a Terra Prometida. Só que, com os primeiros movimentos que eles fizeram, e sentiam que não estava tão de acordo como eles queriam, eles começaram o quê? Murmurar, reclamar, fazer beicinhos. Será que é diferente de você? Será que é diferente de mim? Né? Eu faço isso, sim, muitas e muitas vezes. Estou indo por um caminho... Cara, só que pelo fato de ter um maior autoconhecimento, Márcia, vem cá, respira, tá certo isso que você está fazendo? E aí eu reavalio, ressignifico, muitas vezes peço perdão e recomeço do início de uma forma melhor. Gente, reconhecer não é errado, não. O ruim realmente é você permanecer no erro, beleza? Aí ele diz, mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Por quê? Porque lá no Egito, eles comiam, né, como eles diziam que tinham saudade do alho, da cebola, né? Preferiam isso do que estar comendo o manjar que Deus dava. Tá? E lá era humilhação, era sofrimento, era trabalho, era escravidão. Quantas pessoas estão preferindo a escravidão do que se libertarem, saírem de situações que estão prendendo elas de uma maneira dolorosa, vergonhosa, né? Por não acreditar num Deus que pode e vai te dar a mão na hora que você achar que os seus pés não têm, ele já está com todo o solo pronto. Mas é preciso que você dê o primeiro passo, ok? Embora seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Ranes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Hoje, se vocês olharem, quem conhece, quem já foi ao Egito, sabe o quanto o Egito hoje é só pobreza. Pobreza, humilhação, né? Sujeira, enfim. Tá? E agora, o último é o que fazer. Mais uma aguinha, tá? Como eu disse a vocês, isso também é disciplina. Que era uma coisa, gente, que não é que eu não fizesse, mas da forma que eu faço hoje é completamente diferente. Existem coisas que eu comecei a introjetar na minha vida que eu vi que me dava muito mais saúde, muito mais alegria, como é o caso do vôlei de praia que eu faço, como é o caso do beach tênis, que eu também faço. É esporte que, para mim, é vida, entendeu? A alimentação, o cuidado com a pele, o cuidado, enfim, com a saúde em geral, tá? E agora o que fazer?
O planejamento é crucial, mas há momentos em que o líder precisa reagir e tirar proveito de mudanças que ocorrem no ambiente. Paulo fez isso. E Karl Albrecht, eu acho que é assim, viu, pessoal, nos dá alguma compreensão de como agir nessas situações. Vamos lá. Na página aqui agora, 1081, deixa eu ver aqui, já está aqui, marcadinha, porque isso aqui é planejamento, tá? Então, vamos lá aqui, calma. 1081. Opa, passei. Oh, Jesus, cadê? 1081, tá? Calma. 1081, tá aqui. Vamos lá. O que fazer? Aí ele diz assim: de acordo com Karl Albrecht, há uma maneira melhor de pensar no futuro. Precisamos mudar o vocabulário que usamos para falar sobre como conduzir nossos negócios e as pessoas que lideramos para o futuro. Gente, essa questão da palavra, ela é muito forte. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo às pessoas que estão ao meu redor, primeiro eu vejo se essas pessoas têm condições de entenderem o que eu estou falando, tá? Sobre alguma exortação que eu vou fazer, porque quando as pessoas usam de palavras, não vai dar certo, hoje meu dia já começou para trás. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com essas palavras que nós profetizamos para os nossos dias, para os momentos das nossas vidas, né? Eles são únicos. E quando a gente tem esse cuidado, as coisas acontecem de uma forma completamente diferente. E eu sempre digo isso, tudo começa na noite anterior. Como foi que eu fui dormir? Eu fui dormir dizendo, amanhã meu dia vai ser extraordinário, maravilhoso, eu vou realizar tudo que eu planejei. É bem diferente do que, ai meu Deus, estou dormindo tão cansada, e amanhã vai ser um saco, eu vou acordar, vou ter que ir para aquela empresa, e vou me reunir com aquele chefe que é isso, que é aquilo. Cara, você já vai dormir, talvez nem durma direito, nem durma, né? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com o que nós estamos falando, tá? Albrecht crê que o planejamento é útil se você está seguro acerca da situação em que as ações ocorrerão e tem um controle quase completo sobre os fatores que garantem sucesso no alcance dos resultados. Isso, para mim, eu não li o que vem depois, mas eu interpretaria já o seguinte: eu preciso ter o mínimo de planejamento para o próximo dia, né? Então, se eu sei que amanhã pela manhã eu vou ter logo uma reunião, logo no início da manhã, às 8 horas da manhã, como foi que você deixou o seu celular? Ou o seu computador, né? Seu notebook? Deixou carregado? Né? Ou principalmente o celular, deixou carregado? Às 8 horas da manhã você já vai estar num local tranquilo? Você vai precisar se deslocar? Esse deslocamento significa que você vai levar um tempo muito grande e que de repente vai chegar das 8 horas da manhã e você vai estar no trânsito, isso aí é com você, né? É você quem vai ter que saber como é que está, como você se preparou. O como você se preparou vai te dizer como será o outro dia. Faz sentido para você? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Você está seguro acerca da situação em que as ações ocorrerão? Já falei sobre isso. Vamos lá. Mas para aqueles que estão entrando em mercados instáveis ou enfrentando mudanças na concorrência, ele sugere que se fale sobre previsão do futuro. Trabalhamos em termos de previsão de futuro quando reconhecemos as incertezas do amanhã e decidimos adotar uma estratégia proativa e que se adapte a novas situações. É totalmente isso que eu falei, só que eu falei de outra forma. Uma vez que decidimos adotar um processo mental ativo que gera estratégias de ação para aproveitamento do ambiente que está se desenvolvendo à nossa frente, desenrolando à nossa frente,
começamos a vislumbrar planos para traduzir aquelas decisões em ações praticáveis. Beleza? É exatamente isso. Vai acontecer alguma coisa, então, o que é que eu vou fazer hoje para amanhã estar dentro daquilo que eu estou planejando? Embora o apóstolo Paulo não tivesse dúvidas quanto ao seu futuro final, ele não tinha certeza sobre o seu futuro imediato. Ele sabia que Deus o chamara para pregar o evangelho aos gentios e tentou alcançar as regiões em que Cristo ainda não era conhecido. Num certo sentido, o seu ministério incluía trabalhar em termos de previsão de futuro. Ele estava disposto a ajustar sua estratégia e forma de agir a cada situação particular, nunca fazendo concessões na sua missão principal de proclamar Cristo de forma ousada e clara. Isso ele deixou muito claro em cada carta que ele escreveu e que está à disposição da gente, né? Mesmo assim, tinha esperança, até planejou isso, de chegar a Jerusalém e depois a Roma no seu caminho para a Espanha. Na sua missão de liderar, faça todo o possível para se dedicar ao planejamento, mas no processo do seu planejamento, reconheça que haverá circunstâncias produzidas por mudanças que estão além do seu controle. Quantas vezes nos deparamos com coisas que fugiram ou fugirão ao nosso controle? E eu preciso ter estratégias, eu preciso ter calma, eu preciso estar ao lado de pessoas certas. Eu preciso dar um tempo, às vezes eu preciso respirar um pouco mais para buscar em pessoas que estão, talvez nem tão perto de mim, mas que essas pessoas, ao serem acionadas, vão me dar uma solução boa, plausível, né? E que vai transformar aquilo que eu estou passando. Por isso, trabalhe também em termos de previsão de futuro. Beleza? Então, é isso, tá? Esse foi o nosso primeiro podcast. E ele coloca uma coisa assim aqui, bem interessante, que é texto para memorizar esta semana, que é Provérbios 4, de 25 a 27. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. E eu diria também, não só por onde você anda, mas com quem você anda. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Afaste seus pés da maldade, afaste seus pés, seu corpo, sua mente, seu coração de pessoas que te causam mal, né? De pessoas que só querem ver você para baixo, daquelas pessoas que você está enchendo os seus olhos de lágrimas o tempo inteiro. Será que vale a pena? Será que faz sentido? Será que é isso que Deus está querendo para você verdadeiramente? Será que já não deu o prazo suficiente? Será que você já não aprendeu aquilo que tinha para aprender e agora está no momento de dar outros passos? Eu estou agora no momento que eu vou dar passos completamente desafiadores na minha vida. Mas chegou a hora é essa. Então, que tenha servido para você. Se você gostou, compartilha, repassa, encaminha, marca alguém, enfim. E no próximo, nós estaremos juntos para trabalhar, continuar trabalhando liderança e autoconhecimento, que são as duas expertises que eu tenho e que eu trabalho. Um beijo, fica com Deus e tudo de mais maravilhoso para você. Fui, tchau!